Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui na IPI de Rolândia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos compartilhar, vamos abrir aí. Vou abrir aqui também. Tira o som para não ficar, aqui para compartilhar direitinho. Como vai? Tudo bem? Acordou bem hoje? Um lindo dia, um lindo domingo. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Glória a Deus pela tua vida. Querido, vamos orar a Deus, vamos iniciar nossa aula. Ó Pai amado, obrigado por este dia, obrigado pelo domingo, dia do Senhor. Obrigado porque logo cedo podemos estar na tua casa, podemos abrir a Bíblia. Obrigado pela live infantil que tivemos agora, obrigado pela escola dominical agora dos adultos. Obrigado pelos jovens, adolescentes, integração. Aqueles que estão aqui também, ó Pai, para receber da Tua palavra, fala conosco, aqueles que estão nas transmissões, seja por qual seja a rede social que estão inseridos agora, que possam receber, ó Deus, a Tua palavra no coração, na vida, e serem transformados para o Teu louvor, para a Tua glória. Fala conosco, que esta palavra, ela não venha nos informar, mas ela venha nos transformar, e que ao Teu nome de novo seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Queridos, está aí, está aberta mais uma aula da Escola Dominical. Mais uma vez nós vamos aqui seguir a revista Jeremias Lamentações. Hoje vamos acabar a lição 12 e a semana que vem começaremos a 13, sem falta, no nome de Jesus. Além disso, quero te falar aqui, olha, hoje, começar a fazer isso, vou começar a trazer minhas bíblias de estudo aqui, te mostrar, ó. Eu não sei se dá para ver, porque ela é verde, não dá para ver, né? E com o chroma aqui verde atrás atrapalha. Mas eu estou usando hoje uma Bíblia, eu acho que você não consegue. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma página aqui inicial. Acho que, espera aí. Aqui, melhora. Né? Melhora? Melhora. Tá, então o nome da Bíblia que eu estou usando hoje, Bíblia de Estudo, é a Bíblia de Estudo Esquematizada, tá bom? A Bíblia de Estudo Esquematizada. Eu comprei essa Bíblia ali na livraria Ágape, você pode adquirir a sua também. É muito bom, querido, que você adquira Bíblias de estudo ao longo da sua vida. Saiba de uma coisa, nenhuma é perfeita, todas têm o seu valor. Mas como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, examinai tudo e retende bem. Lembrando que quem escreveu os livros da Bíblia foram homens inspirados por Deus. Quem escreveu as Bíblias de estudo, ou quem escreveram os estudos da Bíblia, melhor, foram homens, auxiliados por Deus, iluminados por Deus, mas muitas vezes esses homens também se deixaram levar pela sua opinião, pelo tempo em que escreveram, pelas suas condições. Se você pegar uma análise de Lutero, de um texto bíblico, lá do século XVI, quando 1517, que aliás, dia 31 agora nós vamos comemorar mais um dia da Reforma Protestante, o Lutero tinha uma visão baseada no seu tempo. E a Bíblia de estudo de Lutero, porque existe, ela para os nossos dias, ela precisa ser adequada também à nossa realidade, a interpretação dos fatos segundo a nossa perspectiva. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o Martinho Lutero, a sua ênfase qual que era? Lá em Romanos capítulo 1, o justo viverá pela fé. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana estava cobrando a salvação, cobrando dinheiro, ouro, prata, materiais, matéria, coisa da terra. E o Lutero luta para dizer não, a Bíblia diz que a salvação, o perdão dos pecados se dá pela fé, e não por obras, e não por dinheiro ou qualquer coisa que possamos pagar. E por conta disso, ele diz, por exemplo, que a carta a Tiago, ou melhor, a carta de Tiago, desculpe, ele vai chamar a carta de Tiago de uma carta de palha. Sabe por quê? Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta.
E Lutero não conseguia entender isso naquele tempo, né? Ele fala, não, a gente tem que enfatizar a justiça pela fé, e a graça pela fé, e a salvação pela fé. Então ele dá uma desprezada de leve na carta de Tiago, não desprezando, dizendo não, mas vamos valorizar tudo que fala da fé, e de que a salvação se dá somente pela graça. E aí Tiago vem e diz, olha, a fé sem obras é morta. E aí Lutero dá uma evitada, para que as pessoas não mal interpretassem o texto de Tiago. Não que ele rejeita, ok? Ele enfatiza outras coisas, por conta da necessidade do momento. Queridos, além disso, olha, eu quero dizer para você o seguinte, que você que está acessando aí, eu vou dar uma observada de vez em quando aqui hoje, se você tiver alguma dúvida, porque a escola dominical também, olha, o nome é Escola Dominical, então ela é um espaço também para esclarecimento, tá bom? Então se você tiver dúvida, não só comentários, você fica à vontade para fazer suas perguntas. Vamos então para a revista, na página 65, no ponto 3, o Messias virá. Lá na página 65 da revista. Lembrando que se você não tem a revista, você não perde nada da aula, tá bom? Porque você vai, a escola chama-se Escola Bíblica Dominical. A gente põe aí Escola Dominical porque ela é a escola do Senhor, é isso que quer dizer. Mas essa escola tem a pretensão de ser bíblica. E ela não precisa necessariamente chamar escola bíblica, tá bom? Ela chama-se Escola Dominical porque ela pertence ao Senhor. E ela é bíblica porque neste momento estudamos a Bíblia. Mas nós poderíamos usar outras coisas para falar das coisas de Deus sem o menor problema. Ok? Vamos lá? Claro que com base na Bíblia. Então, o Messias virá. Lembra-se que a semana passada, rapidamente, falávamos a respeito de que o Jeremias, descrevendo quem é Deus, ele fala sobre o passado, o presente e o futuro. Deus responde em relação ao presente que eles estavam vivendo, falando que o melhor estava por vir, né? O melhor estava por vir, porque ele fala do passado, quando eles pecaram. O presente estavam recebendo a consequência da culpa que o pecado gerou. E ele fala agora do futuro, o Jeremias. A resposta que Deus dá a Jeremias não é para justificar o passado, eles já sabiam que estavam sofrendo por causa do pecado naquele presente para eles, e agora viria uma palavra a respeito do futuro. E é disso que nós então estamos concentrados agora. Como seria este futuro para o povo judeu? Seria de celebração de vida, adoração ao Senhor e rebanhos por toda parte. Nós fizemos uma aplicação a respeito disso lá na semana passada. Nós fizemos uma aplicação para os nossos dias atuais, dizendo que da mesma maneira continua. O que Deus tem preparado para nós traz celebração de vida, traz adoração alegre ao Senhor, também faz com que os rebanhos, mesmo nos momentos de crise, embora aparentemente dispersos, o futuro preparado por Deus é que novamente se juntem e se reúnam. Então nós temos essa promessa de Deus. Por exemplo, estamos vivendo o tempo da pandemia, onde parece que os rebanhos se dispersaram por conta do distanciamento social. Mas a palavra de Deus, de maneira clara, nos vai dizer que os rebanhos novamente se reuniriam e os pastores os teriam por perto. Era metafórico, porque ele estava ali literalmente falando de pastor de ovelhas, aqueles bichinhos, e hoje nós estamos aplicando falando de rebanho espiritual. Bom, o ponto 3 vai culminar então com a realidade futura do povo de Deus. A realidade futura do povo de Deus. Aí, povo de Deus não tem judeu, não tem gentil. Não tem, como disse Paulo aos Gálatas, grego, cita, bárbaro, homem, mulher, escravo, senhor. Aos olhos de Deus, povo de Deus é todo aquele que reconhece uma coisa. Abra a tua Bíblia em Jeremias 33. Livro do profeta Jeremias 33, que é o texto base da lição
que nós estamos fazendo aqui na escola dominical. Jeremias capítulos 32 e 33. Mas nós estamos encerrando a lição e hoje usaremos o 33, do 14 ao 26. Que a semana passada dissemos, não vamos ler inteiro, mas vamos começar a ler Jeremias 33, 14. Lembre-se que é uma aula, pega a tua Bíblia, se você tiver possibilidade, algum lugar para anotação, seja digital, seja manual, para escrever, não sei, mas faça as suas anotações. Jeremias capítulo 33, 14, diz assim a palavra do nosso querido Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Esse renovo está com letra maiúscula. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, a justiça nossa. E eu não vou ler tudo, vamos manter até aqui. Mas, querido, o que está acontecendo? Qual é a promessa de Deus para o povo de Deus? A promessa de Deus é que Deus enviaria alguém, faria brotar da casa de Davi, no versículo 15, alguém chamado o renovo, um renovo de justiça. Isso seria incorporado em uma pessoa. Esta pessoa se chamaria o renovo de justiça. E nós hoje sabemos pela continuidade do conhecimento bíblico que este renovo é nada mais, nada menos do que o Messias, o prometido das nações, o nome dele dado no Novo Testamento, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o também chamado Filho de Davi. Por quê? Diz a Bíblia, farei brotar a Davi. Davi estava vivo, gente? Claro que não. Então, ele estava dizendo a respeito da família de Davi. Lembrando que não só a família de Davi. Havia duas famílias importantes para Deus e que dessas famílias descenderia o Messias. Quais são essas famílias? Jeremias 33, versículo 26. Jeremias capítulo 33, versículo 26. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhe restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Queridos, havia duas famílias, tinham duas famílias, para quem Deus tinha feito uma aliança, uma promessa, e feito com eles uma aliança, de que a partir deles viria a salvação do povo de Israel. Quais eram essas famílias? A própria família de Jacó, cujos seus 12 filhos formam as 12 tribos de Israel, e Israel sendo ele mesmo Jacó. Então foi feita essa promessa, de Israel virá a salvação. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Judá é o segundo filho de Jacó. E também foi feita essa promessa a Davi. Davi, da tua família virá aquele que será chamado de um renovo, o renovo para a casa de Davi. Essa promessa havia sido feita a essas duas famílias e esta promessa se cumpriria. A promessa do Messias, do Salvador, porque tanto a família de Jacó ou Israel, como a família de Davi, que no final das contas era a mesma, porque Davi também descendia de Israel, Jacó, essas famílias estavam sendo destruídas aos poucos por conta do seu pecado. E Deus então faz uma promessa dizendo, eu vou enviar um renovo de justiça à casa de Davi, eu vou restaurar a sorte da casa de Israel, eu vou restaurar a casa daqueles para quem eu fiz uma promessa, e a sorte deles, ou seja, o seu destino será mantido, as promessas feitas serão cumpridas, e essas promessas nos atingem
Graças a Deus por causa disso. E aí ele diz no versículo 14, de Jeremias 33, eu estou lendo na revista aqui, no primeiro ponto, tá bom? No primeiro parágrafo do ponto 3, o Messias virá, cumprirei a boa palavra que proferi. Cumprirei a boa palavra que proferi. Isso está lá no início do versículo 14. Eis que vem dias que cumprirei a palavra que eu proferi. Querido, primeiro vamos começar aqui te trazendo conforto ao teu coração. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, anota e ouça com carinho a leitura desse texto. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, quero começar trazendo esperança ao teu coração. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Repete comigo. Quem fez a promessa é fiel. Deus está dizendo ao seu povo em Jeremias 33, 14, eu vou cumprir a palavra que eu proferi. Eu vou fazer o que eu disse que eu faria. Porque Números capítulo 23, 19. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não fará? Querido, toda palavra proferida a teu respeito se cumprirá. Toda palavra dita a meu respeito se cumprirá. Toda palavra dita a Deus, que no Messias em Jesus Cristo guarda a confissão da sua esperança e da sua fé, podem ter certeza. Fiel é o que fez a promessa, ele não volta atrás. Aquilo que ele disse, farei na tua casa, vai fazer. Aquilo que ele diz, farei na tua terra, ele vai fazer. Aquilo que ele diz, farei no teu coração, no teu corpo, vai cumprir. Aquilo que ele diz, farei com a tua igreja, farei com o teu chamado, com o teu ministério, farei com você, vai acontecer. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor falou, o Senhor cumprirá. E ele disse, eu vou cumprir toda a palavra que eu proferi a respeito de vocês. E é para dar glória a Deus. Daí no caso está falando, aleluia. Ele é fiel, é verdade, aleluia. É a melhor coisa de se saber. As profecias messiânicas do renovo do Senhor já eram conhecidas. Isaías 4 cita, Isaías 11 cita, muitos textos citam que haveria o Messias, que Jesus viria. Aliás, Gênesis 33, 15, já diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás, e nós seríamos restaurados, e é verdade, veio o Senhor Jesus, viveu, morreu, ressuscitou, e pela palavra da fidelidade de Deus, estamos resguardados para a vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia, Aparecida, aleluia, Patrícia, glória a Deus. Isaías 55 também é um texto bom, para a gente se lembrar, de que tendo dito Deus, tudo se cumprirá. Isaías capítulo 55, se você quiser e puder, abra, se não, abra os seus ouvidos, abra a tua mente, o teu coração. Há textos bíblicos que todo cristão tem que saber de cor, salteado. Crente, decora. Aliás, deixa eu avisar, hoje vai ser entregue, vão ser entregues os certificados de leitura do Antigo Testamento. Hoje, não perca, aqui na casa do Senhor, um tempo de alegria, de festa, de comemoração, para aqueles que fielmente leram a Bíblia, desde janeiro, agora até dia 16 de outubro, de Gênesis a Malaquias. Lembre-se, aqueles que entraram em contato com a secretaria, tá bom? Se o seu nome não apareceu, é porque você não entrou em contato, não aparecer, e depois você vai ter também a oportunidade de receber, caso isso aconteça. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus em Isaías 55, que se você abriu, você vai saber. Versículo 11,
Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Este texto, Isaías 55:11, tem que ser inculcado, memorizado, decorado por todos os crentes. Lembre-se que a palavra saber de cor é uma palavra latina. O que é cor? Coração. Você sabe que lá em São Paulo tem o INCOR. O que é o INCOR? Talvez em Londrina tenha também ou não? Não? INCOR quer dizer Instituto do Coração, porque a palavra coração em latim é cor. Cor. Então quando eu sei decor, eu sei decoração. Era para eu falo assim, olha, saiba esse texto de cor. Era para eu te dizer, saiba decoração. Em inglês é assim. You have to know by heart. You have to know by heart. Ou quer dizer, você tem que saber de cor. Eles falam inteiro. Você tem que saber de coração. Sabia que em inglês decor significa by heart? Quer dizer de coração? Aí, mais uma que você aprendeu aqui comigo, né? Que eu também sou cultura. Glória a Deus. Acho que os irmãos não conseguiram escrever by heart aí, né? Mas não tem problema. Amém, querido? A palavra cumprirá. Isso que você tem que saber. O povo de Deus será grande multidão que ninguém poderá enumerar. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Hoje a gente está contando aqui com o Cleiton de volta, glória a Deus, e o Mateus que saiu da escola Kids e permaneceu com a gente, está colocando o texto bíblico na tela. Muito obrigado, Mateus. Apocalipse capítulo 7, é você que está pondo? Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Vamos ver o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Quem achou diz amém. Depois destas coisas eu vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Querido, João viu, ouvi esse louvor hoje, Mateus, chorei, na voz de Lauriette. João viu, quem cantou primeiro foi André Fontes, mas Lauriette gravou, você já viu? Tem um vídeo, letra. Acesse no YouTube essa letra e se deixa arrepiar. Chama-se João Viu, o nome do louvor. E ela diz lá na letra, e eu também vou ver, e você também vai ver o que João viu. Ela diz lá, João viu a cidade santa sendo preparada. Agora nós, querido, não vamos ver quando estivermos lá, porque lá nós faremos parte desta grande multidão que o Senhor separou de toda tribo, língua e nação. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. João viu a cidade santa. Eu verei a cidade santa, mas eu farei e serei parte da numerosa multidão daqueles que creram em Jesus como único e suficiente Salvador, Senhor das suas vidas. É uma multidão que não se pode contar. Ah, mas a gente diz que é minoria que vai ser salva. Mas, querido, vai ser uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas. Tribos estarão em pé diante do Cordeiro e dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação, aleluia. Você se creu e recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, vai estar lá. E João viu você, João viu a mim, João nos viu naquela multidão. Eu dei tchauzinho para ele lá, porque João viu o futuro. E nós estaremos resguardados neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Eita, me empolgo demais na aula. O novo nome de Jerusalém já diz tudo. Em Jeremias 33:16. Qual que é o nome que Deus dá a ela? Jeremias 33:16. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada de Senhor,
justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Glória a Deus. Este será o nome de Jerusalém, e esse será também o nome do próprio Messias. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, se você assim pode fazer, se não pode, ouça com muita atenção. Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Lembra? Repetição em Jeremias 33. Um rei que reinará, agirá sabiamente, executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado. Ele está falando agora de Israel e Judá? Não, ele está falando de Jesus, o Messias. Qual será o nome dele? Senhor, justiça nossa. Esse é o nome que será dado ao Senhor. Este é o nome dado ao nosso Deus. Ele é a nossa justiça. Salmo 37, queridos. Abre lá, por favor. É muito importante que você também memorize esse texto. Nos momentos que você se sente angustiado, nos momentos que você se sente desvalorizado, nos momentos que você se sente desprezado, e como que eu posso te dizer? Que palavra que eu posso usar? Injustiçado. Não tem outra palavra, né? Jeremias 37, versículo, vamos ver o 4. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Por isso, versículo 7, descansa no Senhor, espera nele. Não fique irritado por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente, porque certamente isso vai acabar mal. E o nome do teu Senhor e do teu Salvador é Senhor, justiça nossa. O Senhor faz justiça. Se hoje você se sente injustiçado, se hoje você se sente desprezado, se hoje você sente que, meu Deus, estão me tratando como não devia, recebe essa palavra, descansa no Senhor, porque Ele é a tua justiça, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Muita gente aqui dizendo, Ele é a minha justiça. É isso. Te maltrataram, te maldisseram, te maldiçoaram, não sei o que fizeram. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará. Qual é esse mais? Ele vai fazer com que a tua justiça sobressaia e brilhe mais do que o sol do meio-dia. Para de ficar irritado pelo que falam, pelo que fazem, diz Salmo 37. Não fique impaciente, deixa a ira, deixa o furor, porque nisso você peca. E sabe o que acontece? Deus muda. Aquele que ia pagar por conta do que está fazendo para você, quando você faz para Ele, a justiça vem contra a tua vida. Não fique impaciente, não fique irritadiço, não saia falando besteira. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o Senhor é a nossa justiça. Oh! Vontade de falar em línguas e interpretar, porque já está interpretado. Oh, aleluia! Eu falo isso porque, irmãos, olha, que eu vou dizer? Que eu vou dizer? Até o cabelo tive que cortar, tirar sangue tive que tirar, até exame tive que fazer, porque a maledicência, a fofoca, a fala inútil e vã, é terrível. E aí você se irrita, e aí você quer provar, e aí você quer mostrar que você está certo. E quando você mostra que você está certo, você mostra por 1, 2, 3 dias.
Agora, quando Deus faz sobressair a tua justiça, ela vai durar para sempre, eternamente. E aí Apocalipse, que nós lemos aqui, lá no capítulo 7, versículo 9, diz que João viu uma grande multidão, e aqueles que confiaram e descansaram no Senhor, para que Ele fosse a sua justiça, vão estar lá, de pé diante do trono do Cordeiro, dizendo: agora é vindo o Senhor, a Ele seja a glória, bendito seja o Cordeiro, porque chegou a salvação trazida por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Será também o nome do nosso Messias, e será o nosso nome também. Não é só o nome dele, não. Olha aqui, ó, o Nilton está falando, o problema é que quando vivemos pelo corpo, né? Tudo é vaidade. Verdade, professor Nilton. Quando vivemos, eu vou traduzir aqui, ou melhor, vou parafrasear o professor Newton, né? O problema é quando vivemos na carne. O professor Newton está falando, enquanto no corpo tudo é vaidade, né, Newton? Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acrescento então, dizendo que quando estamos na carne, deixamos o espírito de lado, aí a gente quer fazer justiça. Aí a gente faz, só que Deus sai da cena e deixa você fazer a sua. E a Bíblia fala o quê? Lá no Salmo 37, o que ele falou? Deixa a ira, deixa o furor, não se impaciente. Sabe por quê? Isso não acabará bem. Se você fizer justiça com as suas mãos, isso não vai acabar bem. Fique em paz. Aleluia, Jesus. Esqueci o que eu estava falando, hein? Será o nosso nome também. Qual que é o nome de Judá? Qual que é o nome de Judá e Israel? Senhor, a nossa justiça. Qual que é o nome do Messias? Senhor, a nossa justiça. Qual será o nosso nome? Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:12. Abre lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe quem está aqui hoje? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Apocalipse 3:12 diz o Senhor Jesus. Diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, vai viver lá para sempre. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Qual é o nome? Olha, vai estar na testa, hein? Vai estar na testa lá no céu, o novo nome. Qual é o novo nome? Senhor Justiça Nossa. Senhor Justiça Nossa. Querido, já pega uma caneta e escreve na tua testa. Aleluia. Senhor Justiça Nossa. Quando alguém perguntar na rua, você está doido? Não. Eu estou certo. O Senhor é a minha justiça. Esse é o nome de Israel e de Judá dito a Jeremias. Este é o nome dito lá em Isaías, isso é o nome dito lá em Jeremias também, de que o nome do Messias seria Senhor, Justiça Nossa. E agora mais uma vez o Senhor diz, o próprio povo de Deus, e agora não tem judeu nem gentil, ou seja, todo aquele que crê no nome de Jesus, no céu, não sairá de lá, e ainda vai receber para si o nome novo recebido por Deus, e por Jesus. E qual é esse novo nome? Justiça. Justiça nossa. Aleluia. Pois Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. 1 Coríntios 1:30, se você pode, abra lá. 1 Coríntios 1:30. Olha, hoje à noite, 6:30, não perca a grande celebração. Vai ter batismo. Eita, lá, ia. Essa igreja está crescendo, aleluia. E hoje à noite, entrega do certificado para aqueles que leram o Antigo Testamento inteiro. Hoje à noite, palavra revelada. Está preparado para receber uma palavra e dizer, meu Deus, o que foi isso? 6:30, nossa grande celebração. Vem para cá de Deus. Se você pode, menor de 12 anos, pode vir? Pode, mas é obrigado a usar máscara.
ficar do lado do papai e da mamãe. Não tem trabalho ainda infantil, mas vamos começar em breve, hein? Quem sabe agora em novembro. Segura aí, porque Deus está para fazer grandes coisas. Querido, vem aí, encontro com Deus. Aguarda, está chegando, vou te falar a data logo. Vem aí, conferência do Espírito Santo com o pastor Hernani Santos. Meu Deus, eita, você não está sabendo o que Deus está fazendo aqui. Você não está sabendo não. Mas quando você souber, você vai cair para trás. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, 1 Coríntios 1,30. Você é de Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. E aí ele termina dizendo, sabe o que nesse versículo? Aquele que se glorie no Senhor. É por isso, querido, que quando a gente prega e alguém vem elogiar, a gente diz, graças a Deus, glória a Deus. Quando você canta e alguém vem elogiar, você diz o quê? Glória a Deus. Quando você ministra, você serve ao Senhor, o que você tem que dizer? Glória a Deus. Porque aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, decora, fala comigo, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Vamos mais alto que você pode. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E olha, sem essa hipocrisia cristã, mascaramento cristão, o cara faz, se acha bom no que faz, e quando ninguém elogia, fica de mi. Se fosse música, cadê o nosso irmão Cleverson, né? Tocador aqui musical, tocador musical, misericórdia, professor de música. Tem gente que é tanto mimimi que você fica com dó. É tanto mi, que o que dá na gente? Dó. E quando a pessoa vive de mimimi, sabe o que acontece com ela? Ré. O que é ré? Para trás. É tanto mi. É mi. Eu vou falar hoje à noite também isso, né, gente? O que vocês acham? Mas crente com mimimi é só ré. Ou seja, só vai para trás a vida. E sabe o que dá em nós, pastores, líderes, igreja? Dó. Eita, Deus. Meu professor de música falava, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, são as 7 notas musicais. Aí ele falava, Silas, fala de trás para frente. Aí eu falava, Silas, sol, fá, mi, ré, dó. Silas, sol, fá, mi, ré, dó. Virava o meu nome. Olha que coisa linda. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São as 7 notas do compasso musical. O meu professor, maestro Raulberto, dizia, agora Silas, eu quero você dizendo as notas de trás para frente. Eu acho que ele fazia de propósito, porque quando eu dizia as notas de trás para frente, eu dizia o meu nome sem querer. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Aquele que está no mi, e por isso está só no ré, e precisa de dó, sabe que está precisando? Do sol, o sol da justiça na tua vida. Aquele que se glorie no Senhor. Olha, virou uma pregação bacana, hein? Eu vou anotar esse negócio, gente. Você que está assistindo aí de outra igreja, quer me convidar para pregar? Vou pregar sobre o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si dos crentes. O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si dos crentes. Depois tem gente que fala assim aqui para mim, pastor do céu, chega à noite eu prego, acaba o culto, fala, por que você não pregou aquela da manhã? Porque as aulas da manhã acabam virando culto. Crente musical é cheio de mimimi, por isso a vida só fica no ré, só dando para trás. Os crentes que estão andando com Deus ficam com dó, e para resolver a situação precisa do sol, o sol da justiça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Confia no si aqui, ó. Confia no si aqui. O pastor Silas. Palavra de Deus sendo pregada. Glória a Deus. Somente tendo Cristo como justiça, podemos receber a purificação e o perdão de todo o nosso pecado e iniquidade. Vamos voltar para Jeremias, que é o nosso texto base, 33:8. Jeremias 33:8. Purificá-los-ei. A promessa de Jeremias 33 é: vou mandar um renovo para restaurar a sorte da casa de Israel e da casa de Davi. Vou mandar um renovo. O que esse renovo faria? Jeremias 33:8. Purificá-los-ei
de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Querido, a promessa do renovo era, Ele vem para perdoar o teu pecado, Israel. Ele vem, Judá, para perdoar o teu pecado. Ele vem para perdoar o teu pecado, povo meu, porque o teu pecado está te levando para o inferno. Mas o renovo vai trazer a primeira palavra. Ele vai restaurar a promessa antiga de que Deus gostaria que nós fôssemos criados para a eternidade, para que vivêssemos com Ele. Lembra Jesus dizendo? Que disse Jesus: eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. João 14, versículo 2. Vamos do 1 lá para frente, que diz o que? João 14. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, disse Jesus. Creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez. Olha a promessa escatológica. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Creia nesta promessa, descansa o teu coração. E é nesse João 14, 6 que vai dizer o quê? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, justiça nossa. Só assim poderemos participar deste futuro glorioso que Deus tem preparado. O sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. A reflexão que a revista nos faz aqui, querido: você tem se preocupado em estudar a respeito dos juízos de Deus? Você tem interesse nas coisas futuras profetizadas na Bíblia? Acredita que as promessas de Cristo realmente se cumprirão? Olha, deixa eu te dizer uma coisa sobre essa questão escatológica. Há uma miscelânea de interpretações, queridos. Nós somos presbiterianos independentes, de linha calvinista reformada. Você talvez que esteja assistindo, pode ser de uma outra igreja, tem a sua visão e pensamento, não tem problema. Agora saiba de uma coisa e entenda de uma vez: escatologia é uma doutrina secundária. Escatologia é uma doutrina secundária, periférica. Qual é a doutrina central? Soteriologia. Soteriologia. Existe um corpo doutrinário, queridos, na igreja. Vou te falar alguns. A teologia, a doutrina de Deus. A antropologia é a doutrina que trata do homem. Agora ouça o que eu vou te dizer. Existe a martiologia, começa com H. A martiologia. Por que a martiologia? A Marte significa pecado em hebraico. A martiologia, doutrina do pecado. E para resolver a doutrina do pecado, o que Deus criou? A soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você sabia que quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano? Soteropolitano? Você sabia que quem nasce em Salvador, na Bahia, chama-se... Quem nasce em Rolândia é rolandense. Quem nasce em São Paulo é paulista, ou paulistano, dependendo da cidade ou do estado. Eu sou paulistano. Não sou São Paulino, mas sou paulista porque sou do estado. Sou paulistano porque sou da cidade. E quem nasce em Salvador, quem nasce na Bahia é baiano. E quem nasce em Salvador, na capital, é soteropolitano. Por quê? Porque sotero em grego significa salvação. Qual que é a doutrina? Pergunta Enem bíblico aqui. Qual a doutrina principal que todos devemos conhecer? A teologia? Não. A antropologia? Não. A martiologia? Começa. Porque dela vai brotar a principal. Qual é a principal? Soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. Depois dela vem o quê? Você vai ter eclesiologia, a doutrina da igreja. Secundária. Depois você vai ter a doutrina do quê? Vamos falar nos nomes gregos aí,
né? A gente vai ter a demonologia dos demônios, a angelologia dos anjos. Nós vamos ter a satanologia, tem também, a de Satanás. Nós vamos ter, finalmente, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Querido, mas você precisa conhecer com base clara a soteriologia, a doutrina da salvação, que diz que em nenhum outro a salvação, Atos 4,14, Atos 4,12, Atos 4,12, em nenhum outro nome a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é somente o nome de Jesus. E se você confessar a Jesus como teu Senhor e Salvador, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Romanos 10, 9. Isto se chama soteriologia, doutrina da salvação. João 14, 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 1, 12 diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos, a escatologia, você precisa saber só a básica. Qual é a básica? Disse Jesus: eu vou e vou voltar para levar vocês para onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, na escatologia, o que eu preciso saber? Mateus capítulo 24, 32, 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão o Pai, nem o Filho, nem os anjos, apenas o Senhor sabe. Este dia que Jesus vem para buscar a sua igreja. Então, escatologicamente, vivamos o dia de hoje como Cristo voltasse amanhã. Não especula, cuidado com as más interpretações, cuidado com aquilo que se fala, mas que na Bíblia não se comprova. Em nome de Jesus, eu nasci num lar cristão e eu ouço sobre especulação escatológica desde que eu nasci, e a cada dia cria-se uma nova teoria. Eu deletei da minha mente. Querido, existe livro escatológico desse tamanho, mais de 2.000 páginas, para dar conta de todo tipo de interpretação, desde que a igreja é a igreja. Então, você precisa saber que nós somos uma igreja presbiteriana, de linha calvinista, de tradição reformada, e nós adotamos uma visão escatológica. Que podemos falar disso em outro tempo, quanto outra revista. Nós vamos tratar. A próxima revista, essa é Jeremias e Lamentações, a próxima é Ezequiel e Daniel. Quando nós falarmos de Daniel, você vai conhecer a escatologia reformada presbiteriana. E se você é da igreja presbiteriana ou de uma linha reformada, é nesta que você se apega e crê. Em nome de Jesus, e você diga, amém. Atos 1:7. Abra a tua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, porque os discípulos estavam curiosos. Quando vai ser restaurado o reino? Quando vai ser restaurado o reino? Aqui tem duas interpretações, o reino terreno ou o reino espiritual, tanto faz. A resposta de Deus vai ser a mesma no versículo 7. Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não te compete saber. Quando vai vir o reino de Deus, o escatológico? Resposta bíblica, versículo 7 do capítulo 1 de Atos. Não te compete saber. Para de especular. Saiba de uma coisa, Ele vem. Ele vem. Ele vem. E eu, se fosse você, vigiava e orava, para que aquele dia, como diz Mateus 24, não te pegue como um ladrão de noite. Abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2,15. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Há muitos irmãos dessa igreja me procurando a respeito de fazer teologia. Isso é muito bom. Mas eu tenho dito para os candidatos ao ministério, inclui hoje seminaristas, todos aqueles que são candidatos ao ministério, devem, não é opção, são obrigados a assistir à escola bíblica dominical proferida por nós, aqui da igreja de Rolândia. Saiba disso.
Você vai ser incluído num grupo para que você possa saber o que esta igreja que você é membro pensa. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: eu aconselho todo crente a se obrigar a assistir à escola bíblica dominical. Diz assim: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. Então, guarda firme aquilo que você aprendeu até aqui. 1 Tessalonicenses, volta um pouco, capítulo 5, versículos 1 a 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Diz assim: isto, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. O povo estava perguntando, como que vai ser o fim das coisas? Como vai ser o fim das coisas? Jesus virá. Quando? Não se sabe o dia nem a hora. O que eu tenho que fazer? Vigiar e orar, para que aquele dia não te pegue de surpresa. E aí Paulo fala, relativamente aos tempos e às épocas, não tenho necessidade de escrever de novo, porque vós mesmos já estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Querido, nós temos pensado a respeito da escatologia, a revista está perguntando, temos pensado a respeito, estudado sobre as coisas futuras preditas na Bíblia? Sim, nós temos, mas sem especulação, ou seja, Bíblia, e dentro da simplicidade do que Deus nos permitiu conhecer. Decora Deuteronômio 29, 29. Decora Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que as coloquemos em prática. Aquilo que Deus ainda não revelou, ou que não fez se manifestar, eu me preocupo com ela? Não, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós, e nós devemos praticá-la. Tem gente que adora uma revelação nova, adora um conhecimento novo, e aí pega e fala, eu nunca tinha ouvido isso. A Bíblia tinha dito aquilo? Se a Bíblia não disse, então se você soube pela Bíblia, ótimo. Agora, se alguém interpretou a Bíblia de uma maneira que você nunca ouviu, vai pesquisar se essa interpretação é única e exclusiva. Porque se for única e exclusiva, eu te digo agora em nome de Jesus, cai fora. Rapa fora daí. Não fica nesse lugar. Estamos no Brasil hoje com muitas igrejas, e igrejas exclusivistas, ou seja, ou é aqui, ou não é em nenhuma outra. Nós não somos assim. Nós amamos a igreja de Cristo, pertencemos ao reino de Deus e acreditamos que todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este faz parte do reino de Deus. Se a interpretação secundária, ela for diferente da Bíblia e mexer com a estrutura soteriológica, ou seja, a doutrina da salvação em Cristo, nós rejeitamos. E todo grupo exclusivista, que se acha exclusivo e detentor da interpretação e da revelação de Deus, nós rejeitamos em nome de Jesus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Ninguém colocou aqui nenhuma dúvida, não tem problema, mas se você tiver, você pode ainda fazê-la, ok? Que Deus te abençoe, te guarde, proteja, guie, console, conduza, encaminhe, direcione, posicione, dê fé, alegria, paz, esperança, justiça, prosperidades, alegria e muita paz. 6:30, nós vamos estar aqui juntos de novo. Você, meu convidado especial, você vai receber uma palavra do trono de Deus para começar amanhã a sua semana, a sua segunda-feira. Eu creio que essa semana é a última semana de outubro. Querido, vem aí novembro, hein? Eita, Pau Pereira, novembro é um mês mais que especial. Quem sabe por quê, Cleiton?
Cleito já está me olhando ali porque ele sabe que dia 29 de novembro, um grande fato aconteceu na terra. Nasceu o pastor Silas de Souza, o homem metido, aquele que glorice no Senhor. Glória a Deus pela tua vida, eu te amo em Jesus, vamos orar. Pai amado, obrigado por este dia, obrigado pelo domingo, obrigado pelas famílias, por aqueles que puderam até aqui acompanhar a escola dominical. Ensina mesmo o nosso coração e que teu Espírito faça com que a nossa mente encuque e que possamos saber by heart, possamos saber de cor, de coração e nunca mais tirar dali aquilo que aprendemos a teu respeito e que com isso sejamos fortalecidos para o teu louvor, para a tua glória. Dá-nos um dia de paz com a nossa família, ajuda o nosso coração a entender as tuas coisas. Eu te amo, em nome de Jesus. Amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Deus te abençoe. Posso te mandar um beijo? Te amo em Jesus. Tchau.